Olá, povo de Deus, sexta-feira da primeira semana do Advento, 6 de dezembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 29, de 17 a 24, e Mateus 9, de 27 a 31. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. O dia da mudança, do resgate dos direitos dos pobres e enfermos, ambos excluídos pelos grandes e opressores, é anunciado por Isaías e detalhado com características de uma nova ordem social, política e também jurídica. Na reviravolta descrita pelo profeta, surdos, cegos, oprimidos, pobres, inocentes, terão motivos para bendizer ao Deus de Israel. O tirano, o cínico, o prepotente, os trapaceiros, os malfeitores, os que buscam a iniquidade, os que subornam os juízes, serão castigados e aprenderão a lição. Os grandes e poderosos pensam sempre que são imortais, que tudo podem, não respeitam a justiça e nem praticam o direito. Montam um esquema em que todos os poderes se subjugam a eles, começando por aliciar o sistema jurídico, comprando juízes que sempre desequilibram a balança na hora do julgamento, prejudicando pobres e oprimidos. Porém, o profeta diz que o poder verdadeiro pertence a Deus, que não tardará a fazer justiça, a provocar a reviravolta. Passamos anos nesse esquema e os detentores do poder cada vez mais sofisticam a exploração e os esquemas de injustiças, por meio de leis que eles mesmos criam para se sustentar no poder e garantir vida fácil aos seus descendentes. A profecia sempre vem em socorro dos pobres para que não desanimem na caminhada. Mateus 9, 27, 31. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Mateus registra o cumprimento das profecias na prática de Jesus.
quando se dá a recuperação das vistas dos cegos como resposta à fé deles. Os capítulos 8 e 9 de Mateus constituem o segundo livrinho com a parte narrativa, onde são descritas várias ações de Jesus que fazem emergir a força do reino. Os cegos tinham fé, mas uma fé ainda equivocada, pois foram atrás do filho de Davi. Porém, frente à pergunta de Jesus, essa perspectiva muda de plano e eles identificam em Jesus o Senhor, o Kyrios, e é em nome dessa fé correta que Jesus opera a cura. Temos ainda no relato de hoje uma das inúmeras vezes que Jesus, nos evangelhos sinóticos, recomenda que não se faça propaganda, sobretudo de suas curas. Temos essa recomendação em relação à cura de um leproso, várias curas entre aqueles que o seguiam, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de um surdo, de um gago, a cura de um cego em Betsaida e a cura de 2 cegos no texto de hoje. Fora do âmbito das curas, Jesus ainda pediu que os discípulos não contassem sobre a transfiguração. Jesus não foi atendido em todas essas recomendações. Mas por que Jesus as fazia? Uma das linhas de interpretação nos leva a pensar que Jesus não queria que sua prática suscitasse empolgação desmedida junto do povo, transformando-o num taumaturgo popular, num líder religioso seguido por discípulos fanáticos. Jesus não tinha a intenção de criar um grupo de seguidores somente por causa de seu poder miraculoso, mas queria mesmo que as pessoas o ouvissem sobre a boa nova do reino, se convertessem e começassem a mudar a ordem das coisas da época. Também consciente do seu projeto, Jesus não queria atrair a atenção do poder judaico, impedindo-o de cumprir sua missão. Sabia que não seria entendido pelos líderes judaicos, que do topo do seu preconceito passariam a persegui-lo ou a querer instrumentalizá-lo a serviço do esquema do poder da época. Imaginemos nos dias de hoje como seria difícil escapar de aproveitadores, os chamados caçadores de milagres. Além da mídia, Jesus teria que andar fugindo de pessoas que iriam cercá-lo em vista de lucro e do chamado empreendedorismo. Não faltariam os gestores querendo fazer de Jesus um empreendedor de sucesso. Por muito menos temos hoje os falsários milagreiros, que vivem de prometer curas e curas ao povo em nome de Jesus. Agem exatamente na contramão da prática de Jesus. Nosso povo, por falta de formação adequada, vive a seguir esses embusteiros, enriquecendo-os e sustentando uma empresa de sucesso, com nomes variados de pretensas igrejas cristãs. A Igreja Católica, que acentuou por longos anos apenas uma prática sacramental e devocional, gerou inúmeros cristãos sem o esclarecimento devido da fé. Assiste agora à debandada desses fiéis que cegamente vão atrás dos que prometem curas e milagres. Somente um processo de formação profundo e sistemático será capaz de conter o esvaziamento atual da Igreja Católica. Porém, isso leva tempo. Por fim, toda cura de cego nos evangelhos é emblemática, pois o que mais queria Jesus
é que aqueles que se acercassem dele passassem a enxergar. Porém, não se trata de apenas algo físico, mas muito mais profundo que isso. Enxergassem a si mesmos e, sobretudo, que visse Jesus e o reconhecessem como aquele único capaz de os salvar de todas as cegueiras. Um beijo no seu coração.